Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal Coisas do Mundão Atual. E hoje eu quero falar sobre dicas para que você consiga economizar bateria do seu telefone na linha Xiaomi, inclusive na linha do Xiaomi 10. São baterias boas, né? Os aparelhos aí vêm com mais de 5.000 mAh de bateria, porém o uso do dia a dia e alguns aplicativos ou alguns recursos vão consumir a bateria de forma mais rápida. Então, haja bateria para isso tudo. E o meu objetivo aqui é trazer essas dicas para mostrar como você pode otimizar a vida útil da sua bateria ao longo do dia. Então, primeira dica é sobre a localização, tá? Que acaba consumindo muita bateria no seu aparelho. Então, puxando aqui essa parte de cima, eu tenho esse meu menu aqui de acesso rápido, né? Essa parte aqui dessa central de controle, eu vou clicar e segurar em cima de localização. Ele vai abrir para mim a localização. De cara, eu posso aqui nessa parte de cima desmarcar essa opção. Então, nenhum outro aplicativo, nada vai ter acesso à localização do aparelho. Porém, vamos imaginar que você precisa ir para o Waze, né, que usa localização. Então, na linha Xiaomi, você consegue dar ou tirar a permissão dos apps que terão essa acessibilidade. Por exemplo, aqui embaixo, olha, em permissão do app, quando você clica, ele vai carregar e ele vai te falar quais são os aplicativos, os apps que estão tendo essa permissão. Então, eu tenho o Google Maps e o Waze, estão com a permissão para acessar. E aqui embaixo eu tenho permitido somente durante o uso. Então, esses carinhas aqui, olha, toda vez que eu usar esses aplicativos, eles terão acesso à localização do meu aparelho. Olha, por exemplo, aqui o Mi Remote. Quando eu clico nele, eu posso escolher permitir o tempo todo, permitir durante o uso do app ou negar. Não faz sentido ele ficar localizando a minha permissão. Então eu vou negar nesse caso e volto aqui em cima. Quando eu desço, ele possivelmente será realocado aqui na parte de baixo. Olha, Mi Remote está localizado na parte de baixo com acesso negado. Então, confira em seu aparelho se essa função está dentro dos parâmetros que você tem interesse. Uma outra dica bem interessante aqui ainda nessa tela, que é muito válido mostrar para você, é sobre essa opção aqui, ó, avançado. Quando você clica nela, ele mostra aqui, ó, busca por Wi-Fi e Bluetooth. Então, a pesquisa de Wi-Fi e Bluetooth estão ativadas. Quando você clica nessa opção, ele já mostra para você que tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth está em constante busca. Olha só, inclusive a notificação permite que apps e serviços procurem redes Wi-Fi a qualquer momento, mesmo quando o Wi-Fi está desativado. Essa configuração pode ser usada, por exemplo, para melhorar serviços baseados, né, na localização. Ou seja, mesmo quando o seu Wi-Fi e o seu Bluetooth estiver desligado, porque você quis assim para economizar sua bateria, o seu aparelho continua buscando rede. Então ele está consumindo a sua bateria, mesmo você desligando manualmente nessa chavinha aqui do lado, né, na opção da central de controle, né, aquele menu inicial, ele ainda assim fica fazendo essa busca consumindo bateria. Então você pode desmarcar essas duas opções e assim ajudar a economia da sua bateria. Um próximo recurso que também é muito bom é na questão, eu vou voltar aqui para minha tela inicial, é a questão da vibração. Mais uma vez, eu vou puxar e vou acessar aqui essa central de controle, esse menu rápido. Vou ir para a tela ao lado e eu coloquei a opção do vibrar. E aí eu vou apertar e segurar, ele vai abrir essa telinha de vibração. Nessa telinha de vibração, ele tem essas três opções aqui que eu quero chamar a atenção, que é vibrar para chamadas,
e vibrar no módulo silencioso e feedback tátil. Essas duas opções de cima, que é vibrar para chamadas e vibrar no módulo silencioso, você escolhe se vai ser útil ou não para você. Então, se você desmarcar essas opções, o seu telefone ele vai tocar. Se ele estiver, fora do modo de silencioso, ele vai tocar e ele não vai vibrar, porque aí a vibração ativa aquele motorzinho que consome bateria. No caso aqui do vibrar no modo silencioso, ele fica no modo silencioso e ele não vai reproduzir som e nem mesmo vai vibrar. Então, até que ponto que isso pode ser bom para você? No meu caso, essas duas opções precisam ficar ativas, mas é uma forma também de economizar bateria, uma vez que você não usa esta vibração do aparelho. Agora, essa opção aqui, ela é totalmente desnecessária, que é o feedback tátil. O que é isso? Quando você clica numa opção que dá um OK, ou marca um flag, ou você digita uma mensagem, ele dá aquela vibrada. Aquela vibradinha que ele dá na hora que você executa uma ação consome bateria, porque você aciona aquele motorzinho de vibração do aparelho. Então, essa opção também ajuda a economizar. Então, eu vou desmarcar ela para fazer a minha bateria render mais. Vamos voltar aqui, Na realidade, tem até mais dois efeitos aqui, que são essas opções aqui embaixo. Configurações adicionais. E nem configurações adicionais, eu consigo também selecionar algumas outras funcionalidades que podem me ajudar a economizar a minha bateria, como por exemplo, sons de exclusão. Então, à medida que ele vai tocando sons, ele vai consumindo a sua bateria. Som de bloqueio de tela, som de toque, som de discador, som de captura de tela. Então, quando isso aqui está desmarcado, você acaba também economizando bateria. Próximo recurso. Aqui, uma outra coisa que é bem interessante para você fazer é vem aqui em configurações. Em configurações, nós vamos achar aqui a opção tela. Nessa opção tela, você tem dois modos. Você tem um modo claro e um modo escuro. Quando você coloca no modo escuro, ele vai economizar bateria e, inclusive, você consegue programar o modo escuro. A partir de tal horas, ele fica escuro e a partir de tal horas, na parte da manhã, ele volta para o tema claro. Também é uma forma de economizar bateria do seu telefone, tá? Outra coisa que eu gosto muito aqui é o nível do brilho. Então, eu coloco no modo automático e nesse modo automático, uma vez que você vai para um ambiente claro, ele diminui a claridade do brilho da tela automaticamente. E quando você está num ambiente com pouca luminosidade, ou ali à noite na cama, ali mexendo no seu celular com tudo escuro, ele vai fazer com que a luminosidade seja regulada. Se você vai para um ambiente muito claro, com muita luz, ele aumenta a claridade para facilitar a visualização das informações também aqui na tela. Então eu gosto muito dessa opção, que ele mesmo ajuda a controlar a intensidade da luz que a tela vai emitir. Outro recurso bem interessante também é relacionado a esta opção, que é senhas e segurança. Aqui em senhas e segurança, nós vamos vir para essa parte de baixo aqui, olha, tela de bloqueio. E em tela de bloqueio, você pode configurar o seu telefone para desligar durante um tempo de inatividade. Então, você deixou seu telefone na mesa e ele não vai ser manuseado, você programa essa opção aqui para que ele não fique aceso. Então, você clica aqui nessa opção de cima e depois ali de 15 segundos ele desliga e bloqueia o telefone. Ou 30 segundos, ou 1 minuto, 2 minutos, é muito útil e ajuda a economizar muita bateria. Se você não está usando, não tem por que o telefone ficar ligado, gastando e consumindo sua bateria. Então é uma opção muito útil. No meu caso, eu coloquei após 1 minuto, ele bloqueia a tela. Outra opção também bacana aqui é
A opção desenvolvedor do seu aparelho é ativado da seguinte forma. Você vem aqui em sobre o telefone e nessa tela aqui, em cima da palavra versão MIUI, né, ou dessa escrita aqui na parte de cima, você vai dando toques consecutivos. E agora ele te deu essa mensagem. Você agora é um desenvolvedor. Você volta um nível, vem aqui em pesquisa e coloca a seguinte informação. OP. E aí, ele já te mostra aqui em cima, opções do desenvolvedor. E aqui, atenção, não é qualquer coisa que você pode mexer. Inclusive, eu vou mostrar como desativa novamente essa opção para que você, sem querer, volte nela e faça alguma outra coisa. Ou terceiros, talvez o seu filho mexe aí no seu aparelho e sem querer ele muda alguma coisa aqui dentro dessas opções. E aí você vai ter um problemão no seu aparelho. Então eu ativei e vou desativar para que você não venha ter problemas futuros. Clicando nela, você vai subir. Muito cuidado com o que você ativa ou desativa aqui. Nós estamos caçando esta opção aqui. Deixa eu localizar ela. Essas três opções aqui, ó. Escala de animação de janela, escala de animação de transição e escala de animação, escala de duração da animação. Quando você clica aqui, ele determina qual o tempo de transição, aquelas animações, aqueles efeitos. Quando você clica no app, ele abre com aquele efeito, né, de esmaecer, aquele efeito ali de degradê, que ele vai sumindo, ou ele vai deslizando, ou ele tem até um delay para abrir. Esses efeitos de transição, de abertura, esses efeitos de animação consomem bateria do seu aparelho, além de deixar ele um pouco mais lerdo. Então isso aqui também ajuda a otimizar a velocidade do seu aparelho. Lembrando que eu estou num Redmi Note 9S Pro com 6 de RAM, processador Snapdragon. Então ele por conta já é um processador muito bom, mas mesmo assim estas atualizações se fazem necessárias. Então você pode clicar em cada uma e modificar. Para mim está muito bom ele com essa velocidade. Você pode tirar a animação. Você vai ver que instantaneamente quando você coloca a animação desativada nessas três opções aqui, você percebe que ele já vai ter uma agilidade bem maior. Próximo recurso. E como que desativa, né? Eu prometi desativar e agora eu vou desativar para vocês. Clica de novo. Aqui em cima no topo tem opções do desenvolvedor. Quando você clica nela, você desativa ela. E aí você está livre de problemas futuros. Vou voltar aqui. Outro recurso que é bem interessante também para ajudar a melhorar a sua bateria é a questão do app Segurança. Aqui já é na linha Xiaomi. Então você vem aqui em Segurança e aqui em Segurança você cai nessa tela, ele vai fazer essa análise. Vou aguardar. Ele pode clicar em otimizar. Então, se eu clicar aqui em otimizar, ele já vai fazer algumas verificações e algumas correções para mim. Geralmente ele já faz a limpeza, né, de cache para mim, que também consome bateria. E quando eu volto, ele me passa aí a questão da otimização. Outra coisa que é interessante é quando você vem aqui nessa lixeirinha, olha, limpeza. Ele abre essa opção aqui e ele localiza a questão do consumo de cache que você tem no seu aparelho, que também consome bateria, né? São janelas em segundo plano. Então, você abriu essa opçãozinha aqui, ele localizou, que são esses resíduos aqui, e você clica em limpar, e ele limpa e deixa o seu telefone mais esperto, digamos assim. Voltando, e aqui, né, tem até por essa lixeira aqui também, ó, na limpeza também você consegue acessar a mesma opção, também pela lixeirinha no seu aparelho. Uma outra coisa que é bem interessante aqui dentro do Xiaomi
e que muita gente não conhece é a opção configurações, contas e sincronização. Deixa eu localizar ela aqui. Contas e sincronização. Aqui em contas e sincronização, essa opção aqui de cima, quando você desabilita ela, ele vai desabilitar qualquer sincronização de apps ligados na web. Então, se você tem lá a sua conta do Gmail, que você recebe um e-mail lá na web, ele atualiza aqui no seu aparelho. Ou vice-versa, você recebe aqui, cai aqui primeiro, e ele atualiza lá, ele sincroniza. Isso consome muita bateria, porque ele fica o tempo todo atualizando, ele fica buscando atualização. Inclusive desses outros apps aqui em cima, olha, esses todos aqui que eu estou mostrando para vocês, estão nesse momento com a minha atualização automática. O tempo todo eles ficam atualizando. Quando você clica para desmarcar, ele te pergunta: isso preservará o uso de dados se você estiver ligado, né? Então, usando dados móveis, ele vai consumindo dados quando essa opção está marcada, e de bateria. Então, se eu desativar essa opção aqui da OK, ele vai preservar o uso de dados e vai economizar minha bateria. Porém, será necessário sincronizar manualmente, né, cada conta para obter as informações mais recentes. Então, se eu der OK, ele vai tirar essa sincronização. Então, eu tenho que ir lá, por exemplo, no Facebook mandar atualizar. Eu tenho que ir lá no Google mandar atualizar. E em qualquer outro app que usa essa sincronização. No meu caso, eu preciso dessa sincronização ativada no meu aparelho, porque é um telefone comercial, tá? Mas no meu outro aparelho, que também é da Xiaomi, eu tenho essa opção desmarcada. Lá eu não preciso, então, eu não preciso dessa sincronização simultânea. E aí você decide se é importante ou não. E última opção, para finalizar, eu tenho aqui a questão da bateria. Quando eu clico aqui em bateria, ele me mostra, né, a minha duração de bateria, e eu posso selecionar economia de bateria ou ultra bateria. E aí, para entender o que ele vai privar de recursos em economia de bateria ou em ultra economia, eu posso vir aqui na parte de cima, nesta engrenagem aqui, né? Clico nela e ele vai me falar o seguinte, olha, quando você, né, colocar aqui em economia de bateria, ele vai otimizar configurações do sistema para economizar bateria. Quando eu clico nessa opção, ele me fala tudo que será restrito da economia de bateria. Ele faz a sua bateria durar muito tempo e ele te avisa. Se você ativar, ele vai restringir essa e essa opção. Quando você volta e escolhe a ultra economia de bateria, você clica, ele te alerta daquilo que será bloqueado caso você ative essa opção. Porém, você vai ter uma bateria durando aí quase que 3, 4 dias, né? Ela tem uma durabilidade muito grande. E uma outra coisa que é importante aqui também nessa tela é desativar dados móveis quando o dispositivo estiver bloqueado. Então você foi dormir e bloqueou o seu telefone, e aí seu telefone, para ele não ficar a noite toda recebendo notificação e consumindo essa bateria, você pode, ao dormir ou ao bloquear o seu telefone, vir aqui e colocar 5 minutos depois que eu bloquear o meu telefone, ele desliga os dados móveis e não consome bateria dessa forma, tá? Ou 10 minutos ou 30 minutos. Esse telefone é um telefone empresarial, então ele precisa ficar recebendo notificações constantes. Então, nesse caso aqui está marcado como nunca. Mas no seu aparelho você pode marcar e assim economizar bateria e também dados móveis. Bom, esse então foi um vídeo, né, bem rápido, bem assim, digamos, né, bem intuitivo. Tem uma outra opção aqui também que é bem interessante, que quando você ativa, né, a questão nessa opção aqui, ó, otimize 4 itens para economizar bateria. Quando você clica nessa opção, ele te fala que se você ativar algum desses recursos, ele vai adicionar minutos na sua bateria, tá? Então,
você consegue personalizar também mais sobra de minutos aqui na sua bateria. É isso aí. Então, esse é o vídeo para te ajudar a economizar a bateria. Ficou um pouco longo, mas eu tenho certeza que se você seguir essas opções, você vai ter uma economia de bateria muito boa e vale a pena com certeza. E é isso aí, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.